Sons da Terra. Oi, gente, tudo bem? Vamos para mais um Sons da Terra. Essa semana a gente está completando 27 anos no Terra da Gente, esse programa que é feito pela equipe do Terra da Gente em parceria com a CBN. E como estamos lembrando um pouquinho da história do Terra da Gente, não tem como a gente não falar de uma ave que é icônica, vamos dizer assim, tem um simbolismo muito especial para o Terra, para mim, que é o beija-flor brilho de fogo. Com a gente aqui hoje está o biólogo do Terra da Gente, Luciano Lima. Tudo bem, Luciano? Tudo bom, Ciro? Prazer enorme estar aqui. É um prazer estar aqui com você para a gente falar um pouquinho dessa espécie de beija-flor, que é o maior beija-flor do Brasil. E a nossa história com ele começou antes mesmo de existir o Terra da Gente. Nós estávamos fazendo um Globo Repórter e eu fui com o Dalgas Frisch atrás do brilho de fogo no Amapá. Na época, a informação que nós tínhamos é que a espécie ocorria mais no extremo norte da Amazônia, né? Hoje a gente sabe que há uma amplitude maior de ocorrência da espécie, né? E fomos para lá atrás e, olha, andamos na Serra do Navio, em todos os lugares. E uma coisa que sempre me chamou a atenção é que existe um certo mistério e uma certa graça nas histórias que eu vivi com esse beija-flor. E daqui a pouquinho nós vamos falar disso. Mas vamos falar um pouquinho da espécie ainda, né? E o biólogo está aqui para nos falar um pouquinho disso. Você acha o brilho de fogo um dos beija-flores mais bonitos? Do mundo. Do mundo, né? É difícil o beija-flor vermelho, né? Geralmente o beija-flor tem esses tons verdes, azuis, metálicos, mas o brilho de fogo não, ele tem cor de fogo. Né? O nome científico é Topaza pella, que significa topázio... Pela escurecida, né? Topázio escurecido. E tem, na verdade, são duas espécies distintas e também tem subespécies entre elas, né? Sim. Topaza pella e Topaza pira. No caso, seria topázio de fogo. Isso. E qual seria a diferença dessas duas espécies? Eles têm algumas diferenças na plumagem. Por exemplo, na coxa ali você tem uma coloração esbranquiçada e uma que outra não tem. A nuca, o brilho de fogo, ele não tem a nuca escura, a nuca é mais avermelhada. O verde também, a extensão do verde, eles são diferentes, assim. E uma coisa que é importante também, a distribuição geográfica deles não é muito coincidente. Então, o brilho de fogo... Tá mais... O Topaza pella, o brilho de fogo, está mais onde você foi ali na região nordeste da Amazônia. E o Topaza pira, o topázio de fogo, está mais na região oeste da Amazônia. Mas você tem alguns pontos ali e tal. Separados, né? Uma curiosidade que eu tive, né, na primeira vez que nós fomos, ficamos 10 dias no Amapá procurando, era uma época de eleições, eu lembro que tivemos que justificar o voto, né, que não votamos. Eu e o cinegrafista Coutinho ficamos andando por lá na Serra do Navio. E uma coisa que era interessante é que todo mundo tentava nos ajudar a encontrar essa espécie que nós queríamos, né? Mas o brilho de fogo não aparecia. Até que um dia, no último dia, nós já estávamos embarcando no trem da Serra do Navio para ir para Macapá e voltar para São Paulo. Quando um menino falou, não, esse beija-flor tem lá na minha propriedade e tal. Cancelamos o retorno, fomos aí de manhã cedo, passamos o dia procurando, encontramos um ninho. Nossa, em cima do rio. Exatamente, isso que eu queria falar, em cima de um igarapé. Mas tinha só a fêmea, né? O macho, como a gente já sabe, que nos beija-flores o macho só quer saber do bem bom, de cruzar, acasalar e depois ele desaparece. E só na manhã do outro dia que deu a graça de aparecer e nós fizemos uma imagem muito simples até daquele beija-flor que mais tarde nos surpreendeu com a iridescência das peles. Ele tem dourado, ele tem verde, o corpo é topázio, mas o papo dele tem um verde e um dourado, é uma coisa assim incandescente. Mas eu achei muito interessante que lá também o pessoal pegava esses ninhos, e o ninho do beija-flor Topaza pella, ele parece uma esponja, né? Não sei se ele põe em cima do igarapé justamente para manter a umidade aqui e não ressecar, não sei se é isso, eu ignoro nesse aspecto, ou também para proteger de predadores terrícolas, vamos dizer assim, né? Ou as duas coisas juntos, sempre tem o ou, né? Mas, de qualquer forma, o pessoal lá pegava esses ninhos também, porque tinha uma crença entre os índios do local que, colocando aquele ninho no seio
da menina, ela ia ter um seio mais bonito, enfim. Então, até isso tinha lá. E você sabe explicar, assim, do que é feito aquele ninho? É um material muito estranho, né? Eu não sei exatamente do que é feito, mas ele surpreende quando você compara com o ninho de outros beija-flores, né? E é um ninho para beija-flor relativamente grande, né? Como você falou, ele é um dos maiores beija-flores do Brasil. Um dos maiores não, ou maior. Passa aí dos 20 centímetros. Muito disso é a cauda, mas o peso dele também ele é bem pesado, é bem significativo. E a questão do ninho, por ele estar em cima d'água, geralmente o argumento que se dá é para defender dos predadores. É um bicho de mata de várzea ele também, né? Aqui na Amazônia você tem vários tipos diferentes de floresta, né? Sim. Então ele está sempre onde a mata às vezes tende a alagar, e é um bicho que está sempre na copa, né? Que é um bicho é fácil e não é fácil de ver, né? Porque ele gosta de flores que estão nas copas, mas às vezes ele está na borda da floresta. Entendi. Eu nunca vou esquecer também a primeira vez que eu vi. Eu estava ali, saí de Manaus, fui para Presidente Figueiredo. E aí tem um lugar lá que a gente ia ver o Galo da Serra, e todo mundo louco para ver o Galo da Serra. E eu queria mesmo ver o brilho de fogo, porque eu sabia que ele estava por ali. E eu consegui ver se alimentando numas flores vermelhas na copa da árvore, muito alto. E aí vai variando a iridescência das pedras. Existem algumas coisas que, por exemplo, eu não sei se existe, né? Mas quando você pega os beija-flores do gênero Phaetonus, a gente sabe que eles têm uma certa especialidade de reproduzir algumas bromélias, algumas helicônias, né? No caso, helicônias e tal. E assim, o brilho de fogo teria alguma especialidade? Ele tem algumas, o pessoal aponta algumas flores que ele gosta, talvez não especialidade, mas para mim ingá, o pessoal, todo mundo fala, vários artigos falam de ingá, que é uma planta muito apreciada por beija-flores do modo geral, mas dizem que quando você encontra ingá tem uma chance grande de vê-lo. Eu já vi o Langsdorff no ingá. Nossa, sabe aquele? Pô, eu nunca vi rabo esse. de arame que chama? Rabo de arame. Esse está na minha lista ainda, de lifers. Muito bonito isso daí. Agora, assim, ele não tem. Então, ainda não se percebeu uma determinada especialidade desse beija-flor. Seria mais, de um modo geral. Mas certamente é bem possível que tenha, porque a gente tem até uma subespécie que é na lidaria de Marajó e do leste do Pará, que é Topaz apella microrhinca, bico, que tem um bico um pouquinho menor mais pelo nome. Então, provavelmente isso é uma variação relacionada com alguma planta, a flor que ele poliniza. Mas é interessante que o topaz, os brilhos de fogo, você falou, um beija-flor super bonito, um dos mais bonitos, e há muito tempo as pessoas acham nisso, né? Então você teve um capítulo da história que a gente não lembra hoje, que faz muito tempo, mas quando você falava de conservação, preservação das aves no século XIX, ali no finalzinho do século XIX, finalzinho dos anos 1800, a conservação das aves, a grande preocupação era o tráfico de aves por conta das penas, das plumas. Sim. E os beija-flores sofreram muito com isso. Eles eram usados para fazer enfeite de chapéus, né? Exatamente. Eu vi no Museu Britânico de História Natural um leque com garganta rubi e vários beija-flores assim. Cada leque tinha o seu beija-flor da mulher se abanar. Então era um... E o topaz apella era um bicho que era muito procurado, porque valia muito dinheiro. Por causa da cor, né? Quem sofreu muito também foi o Chrysolampis mosquitos, que é um outro beija-florzinho. Que também tem vermelho, né? Mas é uma coisa assim, você pensar que nós vivemos num país onde cauda, né, rabo de macaco já serviu de espanador, é uma coisa assim, na história, né? O rabo do cuxiú era usado como espanador para tirar pó de móveis, é uma coisa assim, a visão utilitária das coisas é uma coisa, tem certas coisas que é até difícil da gente acreditar. Mas voltando aqui para o topaz apella, e ele também é um beija-flor que tem uma determinada vocalização. Tem. Não muito alto, não muito chamativo, mas ele responde a playback. Se você tocar, ele vem. É interessante você falar isso, porque tem alguns beija-flores que são muito vocais e outros que são... Você sabe o que eu usei uma vez para atrair o beija-flor? Eu usei o canto de um predador dele. Eles vêm. O caburé. Eles vêm muito. Toca o playback do caburé, se ele estiver por ali, ele vem em cima para... Beija-flor é valente, né? É valente. Beija-flor é um bicho valente. É muito valente. Mas o ninho de beija-flor eu já encontrei 2 vezes. Mas o que eu queria colocar de história é o seguinte, quando o Terra da Gente fez 20 anos, nós fomos para o sul do Pará, no Rio São Benedito. E aí estávamos divididos em 3 equipes. Estava eu, a Daniela Lemos, a Ananda, e
falei, gente, vamos fazer um programa aqui, já que nós vamos falar de 20 anos do Terra, aqui um lugar que nós viemos muito, eu vou ficar com a parte do rio. Eu vou pescar e mostrar as espécies, para mostrar como é que está a saúde desse rio, que é um rio muito conservado, lá não se pode tirar peixe. E é um verdadeiro berçário, né? E, Daniela, você faz a parte, então, da parte dos terrícolas. Vamos ver se a gente acha onça, alguma coisa. Colocaram armadilhas fotográficas, a equipe estava muito bem equipada na época. E a Nanda ficou de fazer as aves, né? Aí eu falei, assim a gente tem água, terra e ar. Vai ficar faltando o fogo. Para ter os 4 elementos. Mas o fogo no final a gente vê o que faz. Qualquer coisa a gente fala do sol, que dá vida, tudo isso. E cada um foi fazer, né? Um atrás de onça, outro de aves, outro de... E na volta, eu já estava voltando, tinha ficado acampado com o Laerte na época do ICMBio, lá em cima, gravamos, pegamos vários peixes. E voltando, já para encontrar as outras equipes que estavam fazendo esses outros 2 trabalhos, paramos numa cachoeira para reunir todos os barcos, que era uma viagem de 4h30 de barco. E do nada apareceu um brilho de fogo. O fogo. Na nossa frente. Foi o fogo da nossa matéria. E o Coutinho rapidamente estava comigo no barco, virou, gravou aquele beija-flor. E eu falei, pronto. Você vê como a natureza ajuda a gente a escrever? A gente estava fazendo os 4 elementos e o 4º elemento chegou no final. Que legal. Então, o brilho de fogo sempre teve assim, um pouco de magia. E para nós, para mim particularmente, isso foi um presente da natureza. Não, é sempre legal sempre que você está passarinhando ou em busca de alguma espécie. E acontece, não é uma só vez. Você está ali quase desistindo já. E não vai rolar, não vai rolar. E muitas vezes não rola, mas tem vezes. Mas a maior parte das vezes. No último 47 do segundo tempo, eu passei por essa situação. Não era com o beija-flor, com o arapaçu platino, um bicho que eu morria de vontade de ver. Trabalhei no Chaco do Paraguai, na divisa ali, já do lado do Paraguai argentino. E eu fui para lá louco para tentar ver esse arapaçu, que em alguns lugares é até comum, mas lá não era muito comum, eu sabia que ocorria. E eu passei 15 dias nesse lugar, porque eu estava fazendo um outro trabalho, e toda hora eu playbackava. Olha, eu tenho certeza do seguinte, eu já tive a oportunidade de ver esse beija-flor 3 vezes, e nas 3 vezes houve uma certa magia, no meu entender, né? Então eu tenho certeza que eu ainda vou ver outras vezes, e com certeza também vai ter um toquezinho de magia, porque certas coisas na vida da gente não tem muita explicação científica não, sabe? Sai um pouco da lógica e ultrapassa esses limites aí. Isso é uma questão de crença também, não precisa, você que é mais científico, não precisa, mas eu gosto de ver magia na vida. Não, eu também. Adoro ver magia na vida. Eu sou poeta. Tem que ser, tem que ter um pouquinho. E assim eu desejo que vocês aí em casa, queria agradecer a sua presença, Luciano, mais uma vez, e vocês aí estejam no carro, em casa, onde vocês estiverem nos ouvindo. Lembre-se um pouquinho do que eu disse aqui. A vida da gente precisa de um pouquinho, nem que seja um pouquinho só, de magia. Com beija-flor, brilho de fogo ou qualquer outra ave que você possa buscar e se encantar. Até o próximo programa. Até mais, gente. Até a próxima. Sons da Terra.